Você já se perguntou por que algumas plantas parecem explodir de vida, crescendo fortes e cheias de cor, enquanto outras, mesmo com todo o seu esforço, simplesmente desistem e morrem? Parece um mistério, né? Mas eu vou te contar um segredo. Não é mágica, é técnica. E hoje você vai descobrir como transformar seu espaço em um pequeno paraíso verde, mesmo que nunca tenha conseguido manter um cacto vivo. Fique comigo e vamos desvendar juntos os segredos da jardinagem. Primeiro passo, a escolha da planta certa. Para quem está começando, é fundamental escolher espécies que perdoam os nossos erros. Pense em plantas como a jiboia, a espada de São Jorge ou o cacto amendoim. Elas são verdadeiras guerreiras, super resistentes e se adaptam a diferentes condições de luz e umidade. Começar com uma planta fácil de cuidar vai te dar confiança e te ensinar o básico sem frustrações. Imagine só, a alegria de ver sua primeira planta crescendo bonita e saudável. É uma sensação incrível que te motiva a continuar. A ideia não é começar com a planta mais exótica do viveiro, mas sim com aquela que vai te ensinar a ser um bom jardineiro. Agora, vamos falar sobre a base de tudo: o solo. Pense no solo como a casa da sua planta. Você gostaria de morar em uma casa apertada e sem comida? Pois é, as raízes também não. Um bom solo precisa ser fofo, arejado e principalmente rico em nutrientes. Quando você for plantar, esqueça aquela terra dura e compactada do quintal. Invista em um bom substrato, que você encontra pronto em lojas de jardinagem, ou aprenda a fazer o seu. A diferença é visível. Um solo de qualidade permite que as raízes respirem, se expandam e absorvam tudo o que precisam para sustentar uma planta forte e vibrante lá em cima. É como construir uma fundação sólida para um prédio. Sem isso, tudo pode desmoronar. Chegamos a um dos pontos que mais gera dúvidas: a rega. A regra de ouro é menos é mais. O erro mais comum dos iniciantes é matar a planta afogada. Água em excesso apodrece as raízes e cria um ambiente perfeito para fungos e doenças. Então, como saber a hora certa de regar? O truque é sentir a terra. Coloque o dedo uns 2 centímetros no substrato. Se sair seco, é hora de molhar. Se sair úmido, espere mais um pouco. Cada planta tem uma necessidade diferente. Cactos e suculentas, por exemplo, preferem passar um pouco de sede, enquanto samambaias gostam de umidade constante. Aprenda a observar os sinais. Folhas amareladas e moles podem ser sinal de excesso de água, enquanto folhas secas e murchas pedem por hidratação. Com o tempo, você vai pegar o jeito e criar uma rotina de rega perfeita para cada uma das suas verdinhas. Tão importante quanto a água é a luz. As plantas são como pequenas usinas de energia que usam a luz do sol para produzir seu próprio alimento. Mas assim como nós, cada uma tem sua preferência. Algumas amam um sol forte, direto na pele, como as suculentas. Outras preferem uma luz mais suave, indireta, como as marantas e calatheas, que podem ter suas folhas queimadas se expostas ao sol forte. O segredo é observar a sua casa. Passe um dia mapeando como a luz se move pelos cômodos. Onde bate o sol da manhã, que é mais gentil? Onde fica aquela luz brilhante da tarde? Conhecendo o seu ambiente, você pode posicionar cada planta no lugar ideal para ela prosperar. É como encontrar o assento perfeito no cinema. Cada um tem seu lugar preferido para aproveitar o espetáculo. Agora, vamos falar de alguns detalhes que fazem toda a diferença. Sabe aquelas folhas amareladas ou secas que aparecem de vez em quando? Não tenha medo de podar. Retirar essas partes velhas ajuda a planta a direcionar sua energia para o crescimento de novas folhas e flores. É como cortar as pontas duplas do cabelo para ele crescer mais forte. Outra dica é a adubação. Pense no adubo como um suplemento vitamínico, de tempos em tempos, principalmente na primavera e no verão, que são períodos de crescimento. Oferecer um pouco de adubo, seja orgânico ou químico, vai dar um gás extra para suas plantas. Mas cuidado para não exagerar. Siga sempre as instruções da embalagem. Uma curiosidade interessante é que as plantas se comunicam, não com palavras, claro, mas através de sinais. Uma folha que se curva, uma cor que muda, a direção em que ela cresce.
Tudo isso são mensagens que ela te envia sobre suas necessidades. A jardinagem se torna muito mais prazerosa quando você começa a entender essa linguagem. Ela te ensina a ter paciência, a observar os ciclos da natureza e a se conectar com algo maior. Não se trata apenas de ter um vaso bonito na sala, mas de cuidar de um ser vivo, de participar ativamente do seu desenvolvimento. Essa conexão é terapêutica e traz uma paz imensa para o nosso dia a dia agitado. Então, o que aprendemos hoje? Que para ter plantas lindas não precisa de um dom especial. Você precisa de conhecimento e observação. Escolha a planta certa para começar. Prepare uma casa confortável para ela com um bom solo. Aprenda a dosar a água e encontre o cantinho perfeito de luz. Lembre-se de fazer a manutenção, com podas e adubação. E o mais importante, converse com suas plantas. Observe os sinais que elas te dão. A jardinagem é uma jornada, um processo de aprendizado contínuo. Não desanime se uma planta não dar certo. Acontece com todo mundo, até com os jardineiros mais experientes. O importante é não desistir. Cultivar plantas é um convite para desacelerar, para olhar com mais atenção para os detalhes e para celebrar cada pequena folha nova que brota. É uma forma de trazer a natureza para perto e de se reconectar com seus ciclos. Espero que este guia tenha despertado em você a vontade de colocar as mãos na terra. Comece pequeno, com uma planta, e veja a magia acontecer. Você vai descobrir um hobby incrível e transformador. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessas dicas e quer aprender mais sobre o universo das plantas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários qual será a primeira planta que você vai cultivar. Vamos juntos deixar o mundo um pouco mais verde. Até a próxima!